Bom dia a todos. Ótimo domingo para nós. Ana, obrigado pela presença. Hoje o tema da palestra é Amor e Esperança. Tema bacana, né? Acho que bem amplo, bem significativo. Acho que deve, cada um quando vê essas palavrinhas, pensar alguma coisa, né? No final tá todo mundo certo. Que acho que é tudo isso que todo mundo pensou. Vou então começar com os recadinhos importantes da casa, tá bom? O primeiro deles que a gente tem, para passar para todos vocês, é em relação à oficina do Projeto Luz e Vida. É um projeto que está ganhando bastante força, então ele está tendo bastante consistência, né? E está trazendo bastante retorno também de desenvolvimento, de trabalho na prática, né? Execução. O próximo é dia 13 de setembro. Colar de crochê, fácil e estilo, né? Então, esse é novo, né? Essa aqui também é. Olha que legal. Então tá aprimorando aí, ó. É bom que a gente vai aprendendo outras habilidades, né? Então não esqueçam de fazer reserva com a Silvana, tá bom? Tem um WhatsApp aqui. Os interessados só comparecer, tá bom? E o outro recadinho que a gente tem, a gente sempre lembra, né, que junto com o Anel a gente ajuda aqui o entorno, as pessoas aqui em volta do bairro. Se vocês tiverem algum item sobrando, ou possam adquirir alguma coisa para casa, até mesmo a sexta a gente junta, né? E faz a entrega sempre no final do mês. Que dia que é? Tem um dia? É sempre na segunda, quinta. Tá bom. Bem próximo entre dia 1º até o dia 10. Tá bom, então na primeira quinzena a gente faz as entregas, né? Então se vocês puderem todos ajudarem, a gente agradece, tá bom? Nós vamos então com a nossa prece então de abertura, depois a prece... Vocês cantam? Canta? E depois a prece cantada por vocês, tá bom? Vamos então fechar os nossos olhos e a partir desse instante vamos agradecer a Deus, a Jesus, como sempre falamos, aos amigos espirituais que ao longo da semana puderam preparar esse lar e fazer toda a limpeza para nos receber e para que possamos estar aqui leves, de coração aberto e conectados à espiritualidade e a todo esse propósito. Que tenhamos um domingo maravilhoso, de muita paz, muita luz, e que essas palavras que serão proferidas para nós caiam em nosso coração e virem um terreno fértil, para que possamos praticar um pouquinho do que aprendemos. E além de praticar, multiplicar o que nos for dado. Que tenhamos um momento importante de aprendizado e também de conexão. Que as palavras, então, caiam em nossos corações e que sejamos amparados e confortados. Que assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muita paz a todos. Então, nosso tema, amor e esperança. Esse tema está contido num texto na Bíblia, em Coríntios 13,
13. Então, capítulo 13, versículo 13. O amor e a esperança, a gente teria muita coisa para falar, certo? Como disse nosso amigo aqui, cada um poderia dar uma definição, poderia estar colocando algum fato que aconteceu, certo? Mas vamos se basear no texto e depois em alguns exemplos que nós, ao prepararmos, veio na nossa mente, vamos dizer assim. Tá? Então, amor e esperança são sentimentos relacionados à vida, com o amor sendo a maior virtude e a esperança um motor para que nós possamos ter a perseverança e ir em busca da felicidade. Quando a gente fala em virtude maior, a gente lembra de Jesus. Jesus é o nosso amor maior, vamos dizer assim. Aliás, Jesus é amor, certo? E se nós lembrarmos do Velho Testamento, quando Deus era tido como um carrasco, que ia castigar, que ia brigar se a gente fizesse alguma coisa errada, certo? Aí veio Jesus e trouxe um Deus amoroso, misericordioso, que nos ajuda, né? Nos dá tantas oportunidades quando forem necessárias, que são as encarnações, para que a gente possa melhorar. E melhorar esse amor, vamos dizer assim, ter mais esperança nesse sentido. Tá? E quando a gente fala que a esperança é um motor, aqui a gente pode lembrar, os carros não andam sem motor. Hoje já tem uns montões de carro aí andando sozinhos, aí tudo bem. Mas assim, sem o motor mesmo fica meio difícil ele andar. E se por um acaso acontece alguma coisa com o motor, tem que refazer o motor ou comprar outro carro. Mas como as coisas andam meio caras, né? Então a gente tem que procurar colocar óleo, né? Ver sempre o óleo, a água e tal. Eu lembro que quando eu dirigia, meu pai ficava até assim meio bravo. Toda semana eu via isso. Ele falou assim, mas por quê? Eu falei, porque eu não quero fundir o motor, ué. Eu não tenho dinheiro para pagar. Então tem que cuidar. Tá? Então na questão da esperança, ela não deixa de ser um motor que vai fazer com que a gente vá para frente, né? E tenha perseverança, tá? E em busca da felicidade. Só que Jesus nos disse que a felicidade não é deste mundo, certo? A felicidade plena não é deste mundo. Tá? Nós ainda estamos num mundo de provas e expiações, com uma série de boletos aí para pagar, né? E os boletos estão chegando, e estão aumentando, e a gente fala assim, nossa, mas como eu gastei, não? E a gente tem que ter essa esperança, né? E essa perseverança e buscar a felicidade. Mas a felicidade não é deste mundo, como disse Jesus. Agora, se vocês querem ser felizes, eu vou dar uma receitinha fácil, tá? É só ir no Pão de Açúcar, porque o Pão de Açúcar é lugar de gente feliz. Então, vão no Pão de Açúcar, fica feliz. Né? Brincadeiras à parte, mas a nossa felicidade mesmo, nós temos momentos felizes. Tá? Eu lembro que minha mãe sempre comentava, nós temos momentos felizes. Agora eu entendi que você foi morar do lado do povo. Você viu só? Que eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu moro um quarteirão do Pão de Açúcar. Mas posso garantir a vocês, não faço compra lá porque não dá. Tem que procurar outro lugar. Mas é verdade, fui morar de propósito. Então, voltando aqui na questão da felicidade, né, da esperança, tá? E a gente colocando essa questão de nós termos esperança, né, e temos esse amor vindo de Jesus, tá? Nós pelo menos começamos a tentar nos melhorar em algumas coisas. Nós realmente não amamos como Jesus nos ama. Tá? Nós ainda também não temos tanta esperança assim, porque a gente acha que de repente acontece alguma coisa de ruim, a gente fala assim, ah lá, tá vendo? O que adiantou eu ter esperança? Né? Vamos dizer assim. Nós ainda não temos essa noção realmente do que é esse amor de Jesus
e essa esperança que Deus nos dá todos os dias. Aí nós temos a definição, antes disso. A esperança, ela pode transformar vidas e dar um sentido no mundo. E aqui a gente lembra um exemplo recente de um ano atrás, quando houve aquela enchente lá no Rio Grande do Sul. E agora, esse ano houve de novo, não nas mesmas proporções do ano passado, mas também aconteceu. Eu tenho primos que moram em Porto Alegre, e na época, e os pais desses meus primos moram em São Paulo, né, que são meus primos também. Então eles não tinham nem como ir para Porto Alegre, nem como ninguém de lá veio para cá. E aí a gente manda mensagem, aí como é que tá, tal, não sei o quê. E aí minha prima falou assim, olha, nós ainda moramos numa parte alta da cidade, então a água não chegou. Mas temos amigos, né? Meu marido trabalha numa repartição do governo, que a repartição simplesmente sumiu com a água, certo? Aí a gente vê assim, né? Se a gente, na época, lembrar das reportagens das pessoas que deram, né? Os repórteres foram perguntar para as pessoas sobre a questão de como é que estaria a situação ali, todo mundo estava vendo que estava muito difícil, certo? Qual era a resposta? A gente tem esperança, vai dar certo. Perdeu tudo, a casa foi embora, né? Enfim, tudo material, vamos dizer assim. Não, mas a gente vai ter esperança, a gente vai conseguir de novo. E conseguiram, né? E aí a gente vê essa questão da esperança ser esse motor para que a gente possa realmente entender o que acontece. São casos que a gente sempre vê, e eu costumo brincar, né, mas é a pura verdade, o povo brasileiro, por incrível que pareça, é um povo solidário. Acontece qualquer coisa, alguém se junta para ajudar. Acontece outra coisa, alguém se junta para ajudar. E às vezes aquelas pessoas que estão ajudando nem teriam condições muitas de ajudar, mas é aquelas que ajudam, certo? Então a gente fala assim, a pessoa tinha dinheiro e não deu um centavo, por exemplo. Tudo bem, vai ser problema dele. Tá? E aquele que não tinha nada, conseguiu um montão de coisa. Tá? Aí está a esperança. E aí está o amor que a gente tem que ter pelas pessoas. Então, quando essa esperança, ela transforma vidas mesmo, como transformou do pessoal do Rio Grande do Sul. E várias pessoas me perguntaram, inclusive meus primos também, qual é o karma do Rio Grande do Sul? Eu falei, não faço a menor ideia. E eu não faço a menor ideia mesmo. Porque eu não sei por que eles estão passando isso. Certo? Cada local teria um resgate, vamos dizer assim. Qual é? Não sei. Não posso dizer, é isso. Eles fizeram isso no passado. Eles fizeram isso. Não sei. A gente não sabe. O que a gente tem que fazer numa hora dessa? Orar para que as coisas comecem a se encaixar, vamos dizer assim. Então, a esperança, ela transforma a vida e ela dá sentido ao mundo. Porque se nós perdemos a esperança, realmente a coisa complica. E a gente pode lembrar da época da pandemia, né? Já se passaram 5 anos, que o que a gente ouvia? Tem que ter esperança, tem que ter esperança, tem que ter esperança, vai melhorar, né? E acho que eu, como muitas pessoas na época, né, pensamos assim, começou em março, 2, 3 meses está resolvido. Muita gente pensou assim, tá? E não foram 2, 3 meses, né? Praticamente foram 2 anos, certo? E aí a gente tinha que ter essa esperança num mundo melhor, num momento melhor. Mas a Terra tinha que passar por isso. Se fosse só Piracicaba que tivesse passado a pandemia, era uma coisa. Mas foi o mundo todo, certo? Para que a gente tenha esperança e amor, para que a gente possa desenvolver isso. Então a esperança, ela transforma vidas e ela dá sentido ao mundo, ao nosso mundo, né? A nossa vida, vamos dizer assim.
A definição de amor, né? Então, o amor é um sentimento profundo de carinho e de afeição por uma outra pessoa, ou por animaizinhos, pelas plantas, pela natureza, até pelos minerais, que a gente acha que não tem função nenhuma. Ah, a pedra está lá, não tem função nenhuma. Tem a função da pedra, tá? Certo? Ah, aquela árvore está lá, não tem função nenhuma. Tem, se a gente não tiver árvore, a gente não respira. Certo, engenheiro agrônomo? Certo? A gente precisa de planta para viver, a gente precisa de ar, certo? E nós estamos conversando até, né, com a Luísa lá, há muitos anos atrás, o pessoal falando, cuida da natureza, ninguém cuidou. Agora a gente está reclamando que não tem árvore, que o ar está pesado, que não chove, então que chove demais, certo? Muito calor num lugar, muito frio no outro. Por quê? Porque nós mexemos na natureza. Aí alguém fala assim, não, mas eu não cortei árvore, eu não fiz nada. A gente fez sim, a gente puxou uma folhinha da árvore, a gente puxou um rasquinho, uma coisinha da árvore, certo? Quer dizer, querendo ou não, a gente também mexeu na natureza, não cortando toda uma floresta, por exemplo, mas, de uma maneira ou de outra, a gente acabou fazendo isso. Então, esse amor, no caso aqui, tá? É esse sentimento profundo por uma pessoa, por alguém, por uma plantinha, por um animal, pela natureza. E nós temos o amor altruísta, que é aquilo que a gente tem que se preocupar com o outro, que foi uma das lições da pandemia, se preocupar com o outro. Aí a gente pergunta assim, nós estamos nos preocupando com o outro? Não. Nós estamos preocupando com a gente mesmo. Certo? Nós continuamos ainda egoístas, né? Orgulhosos. Eu não vou preocupar. Outro que se vire. Eu tive uma amiga, né, eu tenho ela estado lá de lá, que ela desencarnou na época da pandemia, inclusive de Covid, né, mas ela tinha uma série de problemas e tal. Ela sempre dizia assim, né, que aqui mora uma família, aqui mora outra família, uma família, tal. Tá acontecendo alguma coisa nesta casa aqui, sei lá, alguém tá brigando, acontecendo alguma coisa, os outros fecham a porta e vão dormir. Certo? E há pouco tempo eu ouvi uma entrevista de um delegado que eu achei interessante, né? Que tem aquele ditado que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Ele falou assim, se mete sim, tem que começar a se meter sim, para que não haja tanta morte. Certo? Quer dizer, então já mudou de figura. Eu vou me preocupar com aquela pessoa, o que está acontecendo, o que eu posso fazer? Certo? E eu achei interessante da parte dele, né? Não, tem que se meter sim. Que isso? Vai deixar morrer todo mundo? Na cabeça dele, talvez ele nem entenda a parte espiritual da coisa, né? Mas mesmo assim, ninguém tem que matar ninguém, certo? Ele não entenda desse lado. Então ele está preservando a vida. Não, vamos lá ver o que está acontecendo. Eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Então é procurar nesse sentido. Isso é preocupação com o outro. Isso é ser amor, esse amor altruísta. Tá? E aí nós temos a definição de esperança, tá? Que é a expectativa confiante de que algo de bom vai acontecer e a nossa crença da qual nós entendemos que vai melhorar. Então a esperança é ter uma expectativa de que as coisas vão melhorar. Quando vão melhorar? Também não sei. Eu costumo brincar com os alunos do COEM lá, que se me perguntarem assim, quantas encarnações nós já tivemos, quantas nós vamos ter, eu vou dizer que eu não sei fazer essa conta, porque eu sempre fui mal de matemática na escola, então eu não sei fazer essa conta. Aí perguntamos para uma aluna nossa que é professora de matemática, falei, ela deve saber fazer essa conta? Ela disse que é impossível fazer essa conta. Então nós não sabemos, tá? Quando vai melhorar, mas vai melhorar. Agora, se nós notarmos ou relembrarmos, né? Hoje nós estamos na nossa melhor performance. Já ouvimos isso. Então já melhoramos bastante. Temos muito para melhorar? Nossa, não resta dúvida. Tem muita coisa para fazer.
mas já melhoramos alguma coisa. Vamos devagarinho. E essa questão de melhorar, a gente lembra aqui aquela história do Chico, né? Que o Chico estava com problema no olho, aquilo estava incomodando, por mais que ele entendesse uma série de coisas e tal, ele pede para Emmanuel, né, pedir para que Emmanuel converse com Maria, se Maria podia ajudá-lo. Tudo bem, eu vou conversar com ela. Passado um tempo, ele voltou, olha, eu trouxe um recado de Maria para você. Então, ele pegou papel e lápis, ele já estava acostumado para ditar uma mensagem de 200 páginas. Pode ditar, Emmanuel. Então, ele ditou lá, Chico, tudo passa. Ele escreveu. Pode continuar, Emmanuel. Não, é só isso mesmo que ela mandou dizer. O que fez o Chico? Pegou esse pedacinho de papel e colou na cabeceira da cama dele. E todo dia ele lia, tudo passa. E tudo vai passar, as coisas ruins e as coisas boas também. Então tudo vai passar, certo? E aí a gente volta na questão lá da felicidade. Por isso que ainda não é uma felicidade plena que nós temos aqui. Nós ainda dependemos de uma série de coisas para sermos felizes, vamos dizer assim. Quando estivermos no mundo feliz, tá? O próprio nome já diz, aí nós vamos estar felizes, certo? Porque já temos avançado uma boa parte. Então tudo passa. Então nós temos que entender e crer que as coisas vão melhorar. Aí nós lembramos do que está acontecendo no mundo, por exemplo. São guerras, né? Um querendo mais que o outro. Eu quero. Essa, né, desavença, brigas por questão de terra, de espaço, de território. Tá? E se a gente analisar, nada é nosso. Mas, voltamos lá, né? De repente as pessoas não sabem que nada é nosso. E aí eu vou brigar por essa terra, por essa. E aí eu esqueço o amor, eu esqueço a esperança, eu esqueço tudo, porque eu quero a terra. Essa questão de poder que nós trazemos de outras encarnações. Eu também costumo brincar que se a gente fizesse uma pesquisa, né, uma casa espírita assim, perguntasse assim, o que você acha que você foi na outra encarnação? Todo mundo vai responder, ó, vai dar 100%, viu? Não dá nem 99%, vai dar 100%. Que foi rei, rainha, príncipe e princesa. Ninguém foi o empregado do palácio. Certo? Aí depois reclama hoje. Nossa, minha vida tá tão ruim. Nossa, nada dá certo para mim. Por que será, não? Às vezes o empregado do palácio, que foi na época, está numa melhor situação hoje, porque entendeu, perdoou, resolveu as pendências ali, teve mais esperança, certo? O que não quer dizer que a gente não possa melhorar, tá? Mas, se a gente fizer uma pesquisa, vai dar isso, certo? E a gente ainda tem, né, nariz empinado, a gente ainda acha que a gente é melhor que o outro. Ah, tá acontecendo alguma coisa com o problema é dele, não tem nada a ver com isso. Não, eu acho que agora a gente tem que começar a se interessar pelo outro realmente. É como a gente vinha conversando no carro, né, com a Marina. Jesus, ele continua tendo muita paciência conosco. Tem hora que eu falo assim, ó, Jesus, você tem que parar de ter paciência, porque a coisa tá difícil aqui. Larga de ter paciência, dá um empurrão nesse povo aí, né? Mas ele não vai fazer isso. Ele é amor, ele não vai fazer isso, certo? Ele vai continuar gostando da gente do jeito que a gente é, aceitando os erros que a gente faz, as coisas erradas que a gente... De vez em quando a gente se mete em algumas encrencas. Ele fala, tudo bem, vai dar tudo certo. Né? E aí nós é que temos que consertar aquilo que a gente fez. Então essa questão de nós termos, entender que as coisas vão melhorar, que as coisas vão modificar, que vai ser diferente, vai, mas nós temos que fazer diferente. Certo? Nós temos que fazer as coisas diferentes. Ou sermos a diferença, né, no bom sentido, na vida de alguém.
E essa nossa esperança nos ajuda principalmente nos momentos difíceis que a gente passa. E se nós analisarmos, a Maria do Carmo lá do Bento Amaral, ela sempre comenta que nós temos muito mais bênçãos do que problemas. É que a gente cria problema. A gente adora criar problema. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, a gente cria um problema. Porque tá chato, tá tudo bem. Certo? Mas se na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos muito mais bênçãos do que problemas. Temos problemas. Mas se a gente analisar, vai ter muito mais bênçãos do que problemas. Então, a esperança e o amor para que a gente possa realmente, nos momentos difíceis, certo? Continuar firme e levando, né, essa esperança e esse amor com a gente. E nos momentos bons, também agradecer, certo? Por tudo que acontece com a gente. Tanto de ruim quanto de bom. Eu comecei a colocar nas minhas orações, agradecendo o que está acontecendo de ruim na minha vida. Alguma coisa eu vou ter que aprender. Certo? E às vezes eu brinco com o pessoal. Eu tenho o marido de uma amiga minha, acho que eu até comentei no grupo lá, que um dia ele falou pra mim assim, eu não sei que problema que você tem. Você fala que você tem problema, mas que problema você tem? Você não é casada, não tem filha, é filha única, tá aposentada, que problema você tem? Aí eu falei pra ele, bom, se foram só esses 4 problemas, não tem problema. Certo? Não tem problema, né? Realmente não sou casada, não tive filho, sou filha única, né? Tô aposentada, trabalhei, tô aposentada, tal, ganhei meu salarinho lá tudo certinho e tal, então não tenho problema, né? Aí eu falei assim, se fosse só esse, estava bom, acho que se fosse só esse para o mundo inteiro, ninguém tinha problema, tá? Mas os problemas aparecem, não tem como, né? E aí a gente tem que ter essa esperança. Aí nós separamos, assim, algumas frases sobre amor e esperança, para a gente poder entender. Então, o amor como fonte de esperança. Então, amor e esperança estão interligados. É como se fossem, né, conectados. Hoje a palavra conexão está muito, né? Estão conectados. Então, o amor como fonte de esperança. Se a gente tem amor, se a gente procura se melhorar, a gente tem esperança. E se a gente tem esperança, a gente vai aprender a amar do jeito que Jesus quer que a gente aprenda. Não do dia para a noite, porque nós não vamos aprender do dia para a noite de jeito nenhum. Tá? Não há distância que não possa ser vencida pelo amor. E isso Jesus ensinou na época que ele já viveu aqui entre nós encarnado, que ele continua entre nós. Então não existe distância que o amor não possa superar uma série de coisas. Aliás, tem saído uma outra frase na internet, que o amor cura tudo. E cura mesmo. Porque através do amor você tem mais paciência, mais tolerância com a pessoa, ou com quem você está convivendo, certo? Você tem essa esperança de melhorar. Então o amor realmente cura tudo. É que nós fazemos tudo diferente, que a gente quer fazer diferente. O amor de Jesus é testemunho de fé e de esperança. Essa seria um outro tema de palestra também, né? O amor de Jesus está relacionado com a fé e a esperança. E Jesus sempre nos ensinou a ter fé, certo? Ele mesmo sabendo que ele ia passar, ele mesmo sabendo tudo que ia acontecer com ele, ele jamais perdeu a esperança. Porque ele sabia que ele estaria ali também para nos ajudar. E olha para a gente ver essa questão de amor e de esperança. Tem uma história do Haroldo Dutra Dias na internet, que ele fala sobre a crucificação, o momento do que Jesus estava sendo crucificado. Certo? O corpo de Jesus estava ali. Certo? E esse corpo iria ser, vamos dizer assim, como o nosso corpo também desfeito. Tá? Nós já vamos explicar como é que se desfez o corpo de Jesus. Mas Jesus estava na cruz e chegaram várias entidades de luz
queriam retirar o Espírito de Jesus. Tá? Ele precisava fazer isso? Ele faria isso sozinho. Tá? Mas ele quis mostrar mais uma vez toda a ajuda que a gente tem. Certo? Então ele estava lá, nisso chegou uma outra entidade muito luminosa. Jesus conversou com essa entidade saiu voando, vamos dizer assim. Era o anjo da caridade. O que Jesus pediu para ele, para essa entidade? Vá socorrer Judas. Judas já tinha se suicidado, Jesus já sabia, mas ele pediu para que alguém fosse socorrê-lo. Olha o amor. Ele podia falar assim, Judas se suicidou, problema dele. Quem mandou ele suicidar? Não, pelo contrário. Vamos ajudar. Que é um filho de Deus, é meu irmão também. Aí prova mais uma vez a questão do amor de Jesus, que esse amor cura tudo. Que não existe distância para que a gente ame. Talvez não do jeito que Jesus nos ama, mas que a gente possa começar a ver isso. E o corpo de Jesus, ele foi desfeito, vamos dizer assim, ninguém achou. Segundo pesquisas do Álvaro, vocês conhecem o Álvaro? Eu costumo brincar com ele que ele trocava muita figurinha com a minha mãe, né? Agora ele resolveu trocar figurinha comigo. Ele pensa, eu vou comprar um álbum de figurinha, hein? Não, a gente conversa bastante, assim. Nas pesquisas dele, uma vez eu perguntei isso para ele, né? Ele falou assim, o corpo de Jesus tinha condição de desmaterializar o corpo. Então foi desmaterializado. Um dia nós vamos conseguir fazer isso. Um dia nós vamos estar conversando assim, tá? Desencarna todo mundo, desintegra todo mundo e continua. Isso quando a gente tiver espírito puro, né? Mas um dia a gente chega lá. Então a gente vê a questão do amor, né? Com relação de Jesus, né? Com relação à fé e caridade. No Evangelho nós temos uma frase que diz assim: feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama todos, inclusive seus irmãos em sofrimento. E hoje o que mais tem são pessoas em sofrimento, vamos dizer assim. De qualquer tipo. Pode ser financeiro, psicológico, espiritual, material, todos. Certo? Então, feliz daquele que ama realmente o seu irmão, independente de qual a situação esse irmão esteja. Hoje até que dá um dia um pouquinho mais quentinho, né? Eu sou do sul, gente, mas tem hora que eu falo assim, acho que eu já acostumei com o frio de Piracicaba. Porque teve esses dias aí que tava frio. Eu sou muito humilde, sabe? Eu costumo dizer que eu sou muito humilde. Eu sou da cidade mais linda deste planeta. Prestem bem atenção, a cidade é do planeta, tá? Eu nasci em Curitiba. Os sobrinhos da Marina também nasceram lá. Só gente boa. Só gente boa. Brincadeiras. Mas assim, a gente vê essas noites mais frias, né? Que teve aí. Se bem que nós vamos ter mais algumas ondas de frio que vem vindo aí. Esse ano o inverno resolveu vir mesmo. Né? Dessas pessoas, por exemplo, na rua. Não deve ser fácil. Tá? Mas não custa fazer uma oração por essa pessoa. Tá? Alguém vai ajudar. Ou alguém encarnado, ou alguém desencarnado, alguém vai ajudar. Certo? Então, feliz daquele que realmente ama o seu irmão de acordo com a sua dificuldade. É isso que Jesus faz conosco. Ele nos ama do jeito que nós somos, do jeito que a gente erra todo dia. Né? Eu às vezes costumo brincar assim que Deus tá lá assim e fala, meu Deus do céu, esse povo não aprendeu. Né? Mas Ele está conosco. O amor define integralmente a doutrina do Cristo. Porque Jesus é amor. Então toda a doutrina de Jesus está relacionada no amor. E esse amor é uma essência divina. E aí a gente lembra de uma outra frase de Jesus, que ele diz que o reino de Deus está dentro de nós.
E onde é que está esse reino? Ele está dentro de nós. E que reino é esse? É um reino de amor. Por isso que o amor define inteiramente a doutrina do Cristo. E é esse amor incondicional, esse amor de essência divina. Nós temos essa essência dentro de nós. Então está na hora da gente começar a colocar essa essência para fora, né? E amar as pessoas. E Jesus também deixou algumas frases que nós achamos bastante interessante e importante. Tá? Então, amai muito para serdes amados. Então, ele quer que nós nos amemos para que nós possamos ser amados. Aí a gente lembra do Divaldo, né? Uma vez uma pessoa, ele estava falando sobre isso para uma pessoa, você tem que amar o fulano, tal. Ele falou, Divaldo, mas o fulano não me ama. E Divaldo falou assim, não tem problema, ame você. Mas não dá, Divaldo. Dá sim. Mas a pessoa não gosta de mim, a pessoa não vai com a minha cara. Aí já é problema da pessoa. Ame você. Então, nós temos que amar muito para que nós possamos ser amados também. Amai-vos uns aos outros do jeito que amai-vos uns aos outros do jeito que vos amei. Isso disse Jesus. E aqui também tem uma definição sobre essa questão de amor. Numa conversa de Jesus com Pedro, né, ele falando sobre isso, e Jesus fala assim, Pedro, você vai ter que amar Judas independente do que acontecer. Até então Pedro não entendeu nada. Né? Como é que eu vou ter que amar Judas? O que vai acontecer? Né? Nós vamos ter que amar uma pessoa que se suicidou, por exemplo. Né? E há pouco tempo nós ficamos sabendo por um pessoal da capelania que da passe lá na Santa Casa, um funcionário de lá acabou se suicidando. Né? Então nós temos que amar essa pessoa? Sim. Mas ela se suicidou. Ela vai ter que resolver isso uma hora. Né? Nós é que não podemos tirar a nossa vida. Só quem pode tirar a nossa vida é Deus, no momento certo, na hora certa, no dia certo. Que a gente já vem de lá, com uma fichinha, o dia que a gente vai morrer, tá? Mas aqui ninguém tá com pressa, né? Divaldo foi aos 98, por que a gente tem que ir? Nós só temos 25, então dá tranquilo aí. Jesus também diz, meus discípulos serão muito reconhecidos por muitos se amarem. Então ele trouxe essa questão do amor para que nós amássemos a todos do jeito que as pessoas são, com seus erros, problemas, dificuldades, tá? Mas nós temos qualidades também. Nós já adquirimos qualidades. E essas qualidades é como se tivesse grudado mesmo no espírito, tá? Não sai mais. Que a gente já adquiriu isso. Então, cada vez que a gente adquire uma qualidade, isso não sai nunca mais de nós. Muito bem. E com relação à esperança, tá? Lembra que nós falamos que a esperança era um motor, né? E o motor ele se movimenta. Então a esperança nos leva a nos movimentarmos. Quando acontece alguma coisa, a gente fala, opa, pensa, não, acho melhor eu fazer, resolver, então eu vou me movimentar. Eu vou sair daquele local parado, né? E vou me movimentar. A esperança na vida eterna, fortalecida pelo amor de Deus e de Jesus. Nós sabemos que nós somos espíritos eternos. O nosso corpo realmente, ele vai se desintegrar, ele vai morrer, os órgãos vão parar, tá? Mas o nosso espírito não morre. Na próxima encarnação, a gente vem com outro corpo. Quantos corpos nós já tivemos? Não sei fazer essa conta. Tá? Então, cada encarnação a gente vem, né, de uma maneira. A esperança cristã é centrada em Deus e no reino de Deus, que está dentro de nós. Aí nós temos duas falas, uma em Hebreus e um Salmo, que também fala exatamente sobre isso. Hebreus capítulo 6, versículo 19, diz: temos essa esperança como âncora da alma. O que é uma âncora? É um objeto que segura um navio em tempestades para que ele fique fixo
naquele local até passar a tempestade. Por isso que a gente fala assim, joga a âncora, certo? Então, a esperança nossa é essa âncora. Então, nós temos algo em segurar, vamos dizer assim, para a gente poder ficar firme e para a gente poder caminhar. No Salmo 146, versículo 5, parecido com o Evangelho, tá? Feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Então, nós temos que ter esperança em Deus. E tudo acontece no momento certo, na hora certa. É que a gente quer atropelar as coisas, a gente quer resolver do nosso jeito. Né? Acontece alguma coisa, a gente já fica bravo, certo? Mas tá tudo certinho. E no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca que a esperança é apresentada como uma virtude essencial. Então, além do amor ser importante, a esperança é essencial. A esperança alimentada pela fé e pela caridade nos leva ao bem, a fazer o bem sem recompensa. E a esperança sustenta o homem. Então aqui nós temos a questão da fé, da caridade, da esperança e do amor. São virtudes que nós estamos buscando para que nós possamos ficar melhor também. O tema amor e esperança está interligado e entre esses dois sentimentos existe o amor ajuda a esperança ajuda o amor. Por isso que eles estão interligados. Se nós refletirmos, né, nessa transformação de vida, mudar o mundo, tá, para que a gente possa superar esses desafios, nós temos a certeza de que, através do amor e da esperança, nós conseguimos muitas coisas. Sem amor e sem esperança vai ficar complicado. Sem Jesus vai ficar mais complicado ainda. Sem Deus, então, piorou. Mas, brincadeiras à parte, nós precisamos realmente do amor e da esperança, do amor, né, de nós amarmos uns aos outros igualmente, nada de ter preconceito, nada de ter querer levar vantagem em tudo, né? Eu sei que vocês têm 25 anos, então vocês não vão lembrar disso. Na década de 70, quando o Brasil ganhou o tricampeonato lá, ninguém lembra, tá? O Gerson teve uma frase, né, que ele disse que era do jeitinho brasileiro, né, que todo mundo fazia do jeitinho brasileiro. Tá? Se nós continuarmos fazendo do jeitinho brasileiro, a gente não vai para frente. Tá? Então, procurar realmente, né, fazer da melhor maneira possível, parar o preconceito, parar uma série de coisas, procurar realmente, a gente tem ouvido muito, inclusive algumas mensagens, né, dos nossos irmãos que estão do lado de lá. Amanhã nós estaremos do lado de lá e vão querer mandar mensagem aqui, tá? Para a gente parar de criticar, de julgar, de não falar mal dos outros. É que a gente gosta, né? A gente acha tão legal, né? E a gente não vê assim a confusão que a gente está também se envolvendo, né? Vamos dizer assim. Tá? Então parar de criticar, de julgar, de criticar o outro. Ah, mas aconteceu tal coisa assim, porque fulano fez isso. Fulano fez, né? Eu não vou fazer. Não sou melhor que ninguém, mas não vamos fazer. Ah, mas você viu o que o fulano fez, o que o fulano falou? Foi ele que falou. Ele que vai ter que resolver o problema, certo? Agora, se nós pudermos ajudar esse fulano, vamos dizer assim, né? Que há pouco tempo me trouxeram um problema aí, vamos dizer assim. Por isso que eu digo, eu não tenho problema, o povo traz o problema. Ah, você tem que resolver esse problema, porque não pode ficar assim. Então, eu falei para a pessoa assim, eu não vou resolver, né? Mas não é problema meu, né? Assim, não que não seja problema meu. Mas eu tive que fazer a pessoa entender, né? Que naquele momento a gente tinha que rezar para aquela pessoa. Não foi fácil. Que a pessoa queria que no máximo eu acabasse com a pessoa, vamos dizer assim. Não posso fazer isso. Por pior que tenha acontecido, por pior que tenha sido o fato, certo? Não vamos
dar, assim, vantagem para o mal, como dizia Divaldo. Aliás, Divaldo sempre disse, né, que o mal não merece comentários. Então, chegou alguma coisa em nós, tá, porque as coisas chegam, não tem por onde, né? E hoje chega mais rápido, né, porque a internet tá, então no instante já foi, tá? Eu era muito de pegar, né, uma mensagem, eu vou mandar. Opa, peraí, vamos ler a mensagem primeiro, vamos ver se realmente, se for legal, nossa, vamos disparar o mundo inteiro, tá? Mas se for uma coisa que vai, né, dar problema, apaga. Aí tem o botãozinho para apagar, ela apaga, certo? Então procurar realmente, tá? Não deixarmos, né, as coisas mais complicadas do que elas já estão, certo? Então, meus queridos, que a gente possa ter um domingo aí de paz, retornarmos aos nossos lares e levarmos essa paz aos nossos entes queridos com os quais convivemos, e enviar essas paz também aos nossos entes queridos que já estão do lado de lá, tá? E que nós possamos continuarmos firmes no trabalho com Jesus, procurando usar o amor e a esperança como âncoras realmente para a nossa vida. Um beijo no coração de cada um de vocês, muita paz e até a próxima, se Deus quiser. Que assim seja. Obrigada.